Sua língua pode ser muito pequena, mas ela guia toda a sua vida. Capítulo 2. Refreando a língua. No Novo Testamento, Tiago dedicou um capítulo inteiro para falar do poder das palavras. No capítulo 3, versículo 2, ele diz: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. A palavra perfeito significa completo ou cheio de idade. O dicionário Webster define perfeito como inteiro, sem falha, ou defeito, exato, uma reprodução fiel do original, puro, maduro. Algumas pessoas dizem que não conseguem parar de pecar ou quebrar certos hábitos. Elas declaram isso porque pensam exatamente assim e também acreditam no que falam. Adivinha o que acontece? Elas continuam a viver em pecado, mesmo que sejam cristãs e frequentem a igreja regularmente. A principal fonte de escravidão dessas pessoas está nas palavras que estão sendo proferidas pela boca. Morte e vida estão no poder da língua. Se o diabo conseguir fazer com que você reforce aquilo que o tem amarrado com as próprias palavras, você não conseguirá ser liberto. Comece a acreditar e falar que Jesus quebrou o poder do pecado e lhe deu vitória sobre a iniquidade por meio da sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Jesus disse: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, versículo 36. Isso significa ser totalmente livre. Comece a declarar: sou livre de todo hábito imundo e de todo pensamento atormentado, em nome de Jesus. É necessário aplicar a palavra de Deus repetidamente. Você deve pensar: e se um mau pensamento voltar? Declare a palavra mais uma vez. O que você faz se insetos entram na sua casa? No começo do meu casamento com Sharon, morávamos em um pequeno apartamento, que parecia ter sido construído logo após a Guerra Civil. Usamos todo tipo de venenos para impedir a invasão dos insetos. Uma senhora que morava em um apartamento ao lado do nosso apareceu um dia na porta e perguntou: Vocês estão lutando contra os insetos? Eu disse: Sim, senhora. Ela então exclamou: Bom, todos eles estão indo para o meu apartamento. Mas não tem problema. Também vou lutar contra eles e juntos vamos mandá-lo para a senhora que mora no apartamento de trás. O que acontece quando outro inseto aparece? Você continua jogando veneno e lutando contra ele. O que você faz quando um sentimento errado surge? Uma atitude errada persiste ou uma tentação volta? Você não diz: Pois bem, tentei resistir uma vez, mas simplesmente não funcionou. Não, você continua lutando, citando a palavra, falando as promessas contidas nas Escrituras e crendo nelas. Lembre-se daquele corinho firme nas promessas. Ele diz que devemos aceitar as promessas de Deus, crer nelas, confessá-las e ficar firme, com fé, até vê-las sendo manifestadas em nossa vida. Isso não é uma revelação recém-descoberta, mas remete ao começo, desde que pessoas começaram a crer nas promessas de Deus, como Abraão e Noé. O caminho que sua língua seguir é o mesmo que você seguirá. Tiago, capítulo 3, versos de 3 a 5 afirma: Ora, pois pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosques um pequeno fogo incendeia. Tiago compara a sua língua com o freio na boca do cavalo e com o leme de um navio. Não importa em qual direção o capitão do navio mova o leme,
o navio inteiro, que pesa toneladas, mover-se-á naquela direção. O mesmo acontece com o cavalo. Você pode pôr um menino de 10 anos de idade, pesando 35 quilos, montado em um cavalo de 1.400 quilos. Se a criança souber segurar as rédeas e puxar o freio, ela controlará o animal e o moverá na direção que ela quer que ele vá. Tiago está dizendo exatamente o que disse Salomão em Provérbios 18, versos 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Qualquer direção que a sua língua tome é a que a sua vida inteira irá tomar. Se a sua vida está indo para o lado errado, segure as rédeas. Assuma o controle do navio da sua vida com um pequeno membro do seu corpo, que fica abaixo do seu nariz e acima do seu queixo. Sua língua é o freio, o leme, a governadora ou controladora de toda a sua vida. Pegue a palavra de Deus que você leu e coloque-a nos seus lábios. Proferindo aquilo que Deus diz, você estará liberando o poder vital sobre a sua vida e a de outros. Tenha domínio sobre as suas palavras. Deus nos criou para que tenhamos domínio. O diabo não tem autoridade sobre parte alguma do seu corpo. Tome conta de cada área e diga ao diabo que ele não tem lugar ali. Defina o tipo de atmosfera que você quer que prevaleça em sua casa e em seu local de trabalho. Jesus declarou: em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus, capítulo 18, versos 18. Jó, capítulo 22, versos 28, disse: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Você tem domínio e autoridade para decretar algo. Tiago afirmou: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte da água doce e salgada. Tiago 3, versos de 6 a 12. No versículo 8 está escrito: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. De forma alguma, ele desvaloriza o poder do Santo Espírito em desenvolver uma língua que está sob seu controle. Em Mateus, capítulo 12, versos 34, foram as palavras de Jesus: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Em Marcos 11, versos 23, ele falou: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Para acreditar que a palavra dita pelos seus lábios possui autoridade, você precisa chegar a um ponto em que acredite que tudo o que você disser se tornará realidade. Seu coração não entrará em um acordo com você se estiver constantemente brincando ou dizendo coisas ruins.
Comece a pedir a cada dia ao Espírito Santo que refreie a sua língua. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Salmos 141, versos 3.